vou confessar para vocês que o infer no TypeScript pode ser muito confuso em um primeiro momento, mas eu acredito que se a gente praticar bastante, a gente pode fazer mágica na tipagem do TypeScript. O operador infer no TypeScript é utilizado dentro de tipagens condicionais. Como o próprio nome diz, ele é usado para fazer uma inferência de tipo de uma forma mais avançada. Com ele, a gente pode meio que extrair um determinado tipo de outro através de uma condição. Obviamente, se eu ficar explicando aqui com todos os detalhes, vocês nunca vão entender. Então, vamos para a prática aqui, que vocês vão ver que o infer é muito poderoso aqui no TypeScript. Primeiro, eu vou começar com um exemplo bem simples. Vamos criar aqui um tipo chamado ArrayType. Esse tipo vai receber um array como genérico, né? Obviamente, eu defini um nome aqui qualquer, né? Eu poderia escrever T aqui também, mas quando eu crio tipos mais avançados assim, eu gosto de dar um apelido aí para os genéricos, né? Mas o que a gente vai fazer nesse tipo aqui? Eu quero passar uma tipagem de array aqui para dentro do meu ArrayType. Então, eu vou abrir o ArrayType e vou passar uma tipagem qualquer de um array aqui, né? Certo? O que eu quero fazer? Eu quero que essa tipagem me retorne qual é o tipo desse array. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um ar extends string array. Se sim, eu vou retornar string. Se não, eu vou retornar never. Então, olha que interessante. Eu acabei de criar aqui diversos arrays diferentes. Eu tenho aqui um array de apenas strings. Eu tenho um array só de numbers. Eu tenho um array com os dois, string ou number. E eu tenho um array com diversos tipos diferentes. Pode ser string, number, boolean, nulo. Então, vamos utilizar aqui o nosso ArrayType, né? Então, eu vou criar aqui um outro tipo. Vou chamar de myType. E aí, eu vou chamar aqui o meu ArrayType e vou passar um typeof de alguma dessas variáveis que eu tenho, né? Então, eu vou passar aqui o meu typeof names. Então, olha que eu vou ter aqui um tipo de string. Porque o nosso string array, o tipo do item desse array é string, certo? Mas o que acontece se eu passar numbers? O que eu vou ter aqui vai ser never, porque a minha condição está muito simples. Como que eu faria para identificar também o tipo number? Eu poderia fazer aqui, na segunda linha, uma outra checagem para verificar se o array estende o number array. Se estender, eu vou retornar a tipagem number, se não, retorno never. Agora, dessa forma também funciona. O meu type, ele recebeu aqui o number, porque o meu array é um array de numbers. Se eu ponho aqui o meu array de names, que é um array de strings, eu também recebo a tipagem string. Mas agora, olha o que acontece se eu passar os dois ao mesmo tempo. Ele é um string ou number array. Eu vou ter aqui never. Então, como que eu resolveria isso? Eu venho aqui e faço um ar extends number ou string. Ponho isso aqui dentro de parênteses e digo que é um array. Se estende isso, eu retorno aqui a tipagem number ou string. Se não, retorno never. E agora, volta a funcionar. A gente tem aqui o nosso array de strings ou number. E o meu tipo aqui é string ou number. Mas e agora se eu tiver um array de vários tipos diferentes? Por exemplo, o myArray. Eu tenho aqui string ou number ou boolean ou nulo. E voltou a ser never. Vocês concordam comigo que é inviável eu criar todas as condições possíveis aqui de tipos de array que eu posso receber e retornar o tipo exato aqui deles, né? Eu teria que criar uma condição para verificar se o array é um array de number e string, se é um array de number e booleano, se é um array de number, booleano, string, number, booleano, nulo, number, string, undefined. São muitas condições, então é inviável. Então agora chegou o momento da gente utilizar o nosso infer. A gente precisa de uma única condição aqui. Então vamos apagar isso aqui tudo e vamos verificar se o nosso array estende aqui um array, e agora eu vou utilizar um infer aqui dentro, porque eu vou inferir qual é o tipo desse array. Eu vou chamar de u, você pode pôr o nome que você quiser. Então, eu vou verificar se o nosso tipo ar estende um array, já eu inferindo aqui o tipo. Se ele estender isso, eu vou retornar esse tipo que eu inferi, senão eu vou retornar never. E agora olha como mágica a gente tem aqui todos os tipos possíveis. Eu tenho aqui string, ou number, ou boolean, ou nulo. E, inclusive, eu posso passar qualquer tipo de array aqui. E eu vou receber a exata tipagem que for esse array, né? Então, eu posso passar aqui o meu numbers também. Vou receber aqui o number. MyArray1. Vou receber ele aqui também, ó, string ou number. E o MyArray também vou receber toda a tipagem possível aqui dele. Vamos para um outro exemplo aqui. Eu criei diversas funções diferentes aqui. Elas não têm uma funcionalidade de fato, né? Tanto que eu deixei fechado aqui o bracket delas, né?
e não coloquei nenhum código aqui dentro, mas só para a gente ter funções mesmo com definições de parâmetros, né, para a gente poder mexer aqui com a tipagem. Vamos criar um tipo onde eu obtenho qual é o segundo parâmetro de uma função que eu passar como genérico. Então eu vou chamar aqui de getSecondParent. Eu vou receber aqui uma função, coloquei o nome do genérico de f, né? Como vocês já sabem, eu gosto de dar um apelido aí para o genérico, dependendo do que eu for fazer. Eu vou verificar se f extende uma função que pode retornar qualquer coisa. Lembra que eu disse que não é recomendado utilizar o n nas nossas tipagens de objetos, interfaces, tipos e tudo mais? Nesse caso aqui, a gente pode utilizar o n, porque a gente não está determinando um tipo exato, né? A gente está esperando aqui uma função que pode retornar qualquer coisa. Tudo que eu quero mesmo capturar nessa função é qual é o tipo do segundo parâmetro. Então, se o nosso tipo genérico estender aqui uma função que retorna qualquer coisa, eu vou retornar aqui um nulo inicialmente, e se não estender eu vou retornar um never, né? E agora como que eu vou fazer para capturar qual é o tipo do segundo parâmetro? Eu vou especificar que f tem que estender uma função que obviamente precisa ter um primeiro parâmetro, que pode ser de qualquer coisa, mas ela tem que estender uma função que tem um segundo parâmetro também, e é nele que a gente vai utilizar o nosso infer. Então eu vou utilizar aqui o nosso infer e vou chamar de parent. Então tenta entender que quando a gente usa o infer, a gente está extraindo o tipo aí de uma checagem, né? Então, se o nosso tipo genérico estender uma função onde o parâmetro 1 for de qualquer tipo e o parâmetro 2 for de algum tipo que a gente está extraindo aqui, se for, a gente vai retornar esse parâmetro aqui, esse tipo, né, que eu chamei de parent. Obviamente, você pode chamar do nome que você quiser, né? Mas eu coloco aqui bem bonitinho para eu saber com o que eu estou lidando, né? Então, vamos criar aqui o nosso type funkyParent. E aí eu vou utilizar aqui o tipo que eu acabei de criar, getSecondParent, e vou passar aqui o typeof das nossas funções, né? Primeiro da nossa custom log. Olha o que eu vou ter aqui, uma string, porque o content ele é uma string. Vou passar aqui agora o myFetch, e o que eu vou ter aqui? O nosso requestInit, que é o tipo aqui das nossas options, né? Vou passar agora o meu createUser. Como vocês podem notar, já não vai funcionar, né? Ele retornou never aqui para o nosso tipo. Antes de eu mostrar como que a gente vai arrumar isso, eu vou pegar aqui a nossa última função e vou colocar aqui para a gente saber qual que é o tipo do segundo parâmetro. Então, como vocês podem ver, o segundo parâmetro aqui é desconhecido, porque não existe segundo parâmetro, né? Então, logo a gente recebeu aqui um unknown. Mas a nossa função createUser, ela tem um segundo parâmetro. Por que que ele não foi capturado aqui? Isso é muito simples, porque a gente está esperando que o nosso tipo genérico estenda uma função que contém apenas 2 parâmetros. E como a gente passou uma função que contém 3 parâmetros, essa condição aqui não foi atendida. Então, nosso tipo f, que é a nossa função, não estende uma função que contém 2 parâmetros. Ela estende uma função que contém 3. Para a gente consertar isso é muito simples. Põe uma vírgula aqui e a gente pode receber quaisquer outros parâmetros. A gente põe aqui que o tipo dos args é um n-array e a gente faz um espalhamento disso aqui. Dessa forma, a função pode ter 3, 4, 5 infinitos parâmetros que ela vai funcionar com toda certeza aqui, né? E agora a gente obteve qual que é o segundo parâmetro aqui do nosso createUser. Como vocês podem ver, age é do tipo number, e foi exatamente isso que a gente obteve. Eu vou manter essas funções aqui porque eu vou criar um outro tipo. Eu vou chamar aqui de getParameters. Vamos receber uma função aqui como genérico e eu vou verificar se o nosso tipo genérico f estende uma função que retorna qualquer coisa. Se estender, a gente vai retornar aqui nulo, senão vamos retornar um never. Mas como que eu posso extrair os parâmetros de uma função aqui na nossa tipagem? Vamos utilizar o nosso infer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um espalhamento aqui, vou chamar de args, e eu vou inferir qual é o tipo desse args aqui. Se o nosso tipo genérico estender uma função, com total certeza, a gente vai ter aqui argumentos, né? Então, como a gente inferiu esse tipo aqui dentro da checagem, a gente extraiu ele e a gente pode retornar ele nessa tipagem getParameters. Vamos testar isso agora. Vou criar aqui um tipo chamado funkyParents. Vou utilizar ele aqui, getParameters, e vou passar aqui o typeof das nossas funções, né? Vou passar aqui o custom log. Como vocês podem ver aqui, o nosso custom log ele tem color, que pode ser red ou green, e ele tem content, que pode ser string. Então agora no nosso funkyParents a gente vai ter uma tupla. Lembra das tuplas? As tuplas definem aí um conjunto de itens ordenados. Então a gente tem aqui como primeiro item da nossa tupla o nosso parâmetro, que deve se chamar color, que é do tipo red e green.
e a gente tem como segundo aqui o nosso content, que é uma string. Vai acontecer a mesma coisa para todas as outras funções. Olha que legal, no nosso myFetch, os parâmetros dela são URL e options, que é do tipo request init, a nossa URL string. Vou passar o create user agora. Agora a gente vai ter 3 parâmetros, né? Name, age e isProgrammer, string, number e boolean. E por último aqui a gente tem a nossa função poll, que ela só vai ter aqui o value, né? Que é do tipo number. Se eu passar qualquer outra tipagem aqui, não vai funcionar. Ó. Passei o tipo string, ele vai me retornar never. String não é uma função, né? Vou começar a complicar um pouquinho aqui. Se a cabeça de vocês estiver esquentando, não se preocupe, é completamente normal. Mas se você estiver entendendo de primeira, eu quero te parabenizar, porque não é fácil. Eu mesmo tive muitas dificuldades. Mas imagine que eu tenho aqui um array de placeholders. Se você não sabe, um placeholder é basicamente um texto que a gente pode pôr dentro de outro, que dentro do código a gente vai substituir por uma variável dele. Então vamos supor que eu tenho diversos placeholders, mas vamos supor que eu queira extrair o nome das variáveis para definir na tipagem. Eu quero fazer isso só com as strings que seguirem esse padrão. Var com a letra minúscula, abre parêntese, nome da variável, fecha parêntese. Eu já vou criar meu tipo aqui com esses placeholders, então eu vou chamar de qualquer coisa aqui e coloco um type of placeholder, certo? Eu vou criar um tipo agora chamado getVarName. Eu vou receber aqui um tipo genérico e ele deve estender uma string. Então, como que eu vou fazer aqui para obter só o valor que tiver dentro de parênteses aí após uma palavra var? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu quero verificar se o meu tipo genérico estende uma string. A gente pode usar aqui a template string dentro da tipagem. Eu quero verificar se ele estende aqui uma string nesse padrão aqui, ó, var, e aqui dentro a gente pode inferir o nosso parâmetro, vou chamar de varName. Se estender, eu vou retornar esse varName. Se não estender, eu retorno never. Então vamos testar isso. Vou criar um tipo com um nome qualquer e vou utilizar aqui o getVarName. Vamos passar uma string aqui qualquer, né? E o que a gente vai ter aqui é never, né? Porque Rinco não segue esse padrão aqui, ó. Começa com var, abre parênteses, tem aqui um texto qualquer dentro e termina com um fechamento de parênteses. Vamos testar aqui com o nosso variable title. Vamos ver, o nosso tipo veio never. Ele não segue esse padrão, né? O nosso tipo genérico aqui não está estendendo isso, então não teve como ele extrair a string que ficaria aqui dentro, né? Então logo ele retornou aqui um never pra gente, porque a condição deu falso, e aí quando dá falso ele vem para esse lado aqui. Vamos testar agora com o varMember. Se eu passar ele para cá, agora olha que interessante, o que a gente vai ter aqui? O nosso member. Essa string atendeu a essa condição. O nosso tipo genérico string, ele estende esse padrão de string aqui. Começa com var, abre parênteses. Olha só, vocês podem ver que o próprio VS Code está indicando aqui para a gente, né? Ele começou aqui com var, abriu parênteses. Dentro existe aqui um valor de string e fechou com parênteses. Então ele pegou esse valor que estava aqui dentro, colocou, inferiu dentro de varName, foi o nome do tipo que eu criei aqui, e retornei ele na tipagem getVarName. E agora aqui dentro a gente tem esse exato valor que teve aqui dentro da string. Deixa eu passar Rinco aqui agora para testar. Vocês vão ver, retornou never. Posso passar o meu var username aqui, ele vai me retornar o username. Se eu passar em maiúsculo, ele não vai funcionar. Ele vai me retornar never, tem que seguir o exato padrão que eu defini aqui, né? E agora vamos pegar todas as variáveis aqui do nosso array read only, né? De uma vez. Como eu coloquei ele aqui dentro, né? Eu posso chamar ele aqui. E como eu preciso passar uma string para esse genérico, eu vou acessar qualquer índice aqui desse array, né? E aí agora eu vou ter todos os valores do array. E olha que interessante, ele me retornou só os valores onde ele seguiu aquele padrão. Vocês viram que quando a gente retornou never também na tipagem, ela foi excluída aqui do nosso union type. Ó, eu vou mostrar para vocês como que fica se a gente colocar direto aqui todos os valores desse nosso array. Ele vai mostrar todos os valores possíveis, né? Inclusive aqueles que não se encaixam com a nossa checagem aqui do getVarName. Mas quando a gente passa aqui o union type e retorna um union type, o tipo never ele é excluído do union type, né? Então a gente vai ter aqui só os tipos válidos desse nosso tipo getVarName aqui. O operador infer no TypeScript serve para extrair um determinado tipo dentro de uma tipagem condicional. Nesse vídeo eu mostrei para vocês exemplos muito simples. Eu venho alertar vocês aqui que dá para fazer muita coisa mesmo com esse infer. Obviamente não tem como eu te dar todos os exemplos possíveis de uso do infer, mas se você quiser criar tipagens profissionais mesmo, quiser facilitar a leitura de código, eu recomendo que você procure se aprofundar mais no operador infer.
porque eu te garanto que a gente consegue fazer mágica com ele no TypeScript. Obviamente, a gente também pode usar ele em conjunto com diversos outros tipos. A gente pode utilizar para extrair tipagens de sets, arrays, objetos, funções, classes, strings, datas, qualquer coisa. A gente pode utilizar ele em diversos cenários diferentes. Mas para isso é preciso que você saiba o que você quer fazer. Pratique bastante o uso desse infer e sem contar que precisa ter muita criatividade para saber o que fazer com esse operador infer. Eu mostrei exemplos básicos, mas é assim que o operador infer funciona no TypeScript.